Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda à nossa live da Câmara dos Deputados. Você pediu e o que atendeu? Selecionamos questões do último concurso para cargos importantes da Câmara dos Deputados e vamos trabalhar os enunciados que foram cobrados pelo CESP, trazendo aqui a forma de abordagem desses conteúdos e o mais importante, fazendo uma boa revisão. O caderno está disponível na descrição do vídeo. Caso você tenha alguma dificuldade, pode entrar em contato com o professor, eu lhe encaminho o link depois oportunamente. Lembrando que é necessário, imprescindível, que você esteja logada na plataforma para acessar corretamente as questões. Senão o algoritmo pode te enviar para um outro caderno, para outras questões que não são as nossas. Tá bom? Pessoal, as matérias aqui são variadas, mas a gente consegue identificar assim um viés bem específico em questões principiológicas, na letra da Constituição, trazendo uma abordagem bem sistemática do direito administrativo com foco na Câmara dos Deputados. Nós vamos então trabalhar os cases, mostrar a jurisprudência, os artigos de lei e resolver, as perguntas de forma clara, direta e objetiva. Vamos lá então? Aula na tela eu coloco aqui para você, só para mostrar, último concurso faz tempo, 2014, consultor legislativo, analista é o cargo, e nós começamos com uma pergunta conceito, mas que lembra também o texto da Lei dos Serviços Públicos, da Lei 8987, e fala: a concessão do serviço público, assim como a permissão, pode ser feita a pessoa física, jurídica ou consórcio de empresas? Veja, aqui há uma pegadinha. O professor vai explicar bem esse aspecto. Concessão é mais amplo, tanto que concessão tem com de contrato e com de consórcio. Ó, beleza? Concessão começa com de consórcio, então ela admite o consórcio de empresas. Ao contrário da permissão, que é P de precário, tem a letra P de precário, e admite a letra P de pessoa, pessoa física ou jurídica, mas não consórcio. Essa é a grande pegadinha. Concessão combina, rima com consórcio. Permissão não. Permissão tem P de pessoa física ou jurídica. E onde que está isso, professor? Está na lei. Vou mostrar para você, olha só. Temos a chamada Lei dos Serviços Públicos, que é a Lei 8987, um detalhe importante. O objeto aqui é concessão e permissão, e aí na sequência nós temos o artigo 2º que trata dos conceitos. Toda lei que fala de conceitos é sempre lembrada, toda lei que fala de conceitos é sempre explorada, tá bom? Então nós temos aqui, concessão de serviço público, no inciso 2 do artigo 2º, e um pouquinho mais abaixo, lá no inciso 4, permissão de serviço público. Esses conceitos precisam ser memorizados, precisam ser decorados. E o que é decorar, professor? É saber decor, é saber com o coração. Tá bom? Então, a permissão, fala lá, tem P, aqui no inciso 4, tem P de precário, ok? Permissão é uma delegação a título precário, claro, mediante licitação, feito a pessoa. Olha aqui, permissão tem P de pessoa, física ou jurídica. Tá falando aqui consórcio de empresas, meu amigo? Tá falando consórcio de empresas, amiga? Não, né? É só pessoa física ou jurídica. Tá certo? E a concessão? A concessão fala do consórcio de empresas, né, professor? A concessão, sim. Olha aqui no inciso 2. Concessão pode ser feita a pessoa jurídica ou consórcio de empresas. E é feita mediante contrato, tá bom? Contrato, beleza? Professor, então quer dizer que a concessão ela é mais ampla, ela é destinada às maiores delegações, as coisas maiores, de maior envergadura, de mais dinheiro. É isso mesmo.
É isso mesmo, vou fazer uma concessão de um aeroporto. Às vezes o aeroporto é tão grande que uma empresa só não dá conta. É preciso que várias empresas reúnam as condições necessárias para ter a delegação, para administrar o aeroporto. Então, às vezes, há consórcio de empresas. Vou fazer a concessão de uma rodovia. Tem lá um consórcio de empresas que vai participar da licitação. De forma una, né? Todo aquele consórcio unido em prol daquele objeto, em prol daquele objetivo. Então, concessão permite consórcio. Permissão não permite, né? Não permite porque permissão tem P de pessoa, pessoa física ou jurídica. Tá bom? Dito isso, a gente volta para a nossa questão e o foco dela é a concessão do serviço público. A concessão, assim como a permissão, pode ser feita por pessoa física ou jurídica ou consórcio? Observe aqui, ó. Ele começa falando com concessão, mas entre vírgulas inclui, coloca a permissão. Então ele está misturando as coisas, né, professor? Exatamente. Ele começa falando da concessão, olha aqui a pegadinha, né? Começa falando da concessão e lá entre vírgulas joga a casca de banana. Assim como a permissão. Não, a permissão não. Permissão, pessoa física ou jurídica apenas. E aí bota tudo no mesmo balaio, bota tudo na mesma panela, querendo dizer que tanto concessão como permissão são a mesma coisa. Não são. Não são como nós vimos. Então a resposta aqui é errada, né, gente? Errada. Vamos para as estatísticas. Nós temos 377 erros, 13% de erros, que é uma pergunta considerada fácil. Vamos embora, mais uma. Demarcação de terras indígenas. Outro tema importante, principalmente agora que se discute o chamado marco temporal no STF. Tema que pode cair na sua prova caso haja uma definição antes do edital ou caso o edital preveja as atualizações jurisprudenciais. Então, olho no edital, olho no STF. Diz a pergunta: a demarcação de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios se dá por processo administrativo, o qual deverá, ao final, ser homologado por decreto do presidente da República. É evidente que esse procedimento administrativo ou processo administrativo demarcatório se dá mediante o cumprimento das regras, das normas vigentes, em especial da Lei do Processo Administrativo Federal. A questão aí não é nem tanto a primeira parte da pergunta. O que a banca quer saber é se você sabe que ao final do processo administrativo é necessária uma homologação por decreto pelo presidente da República. Professor, onde que está isso, gente? Né? Eu até acho que é bonito e tal, mas será que não fica na FUNAI? Será? Gente, Estatuto do Índio. Lei 6.001. Tá aqui, ó, vou voltar um pouquinho. Estatuto do Índio, Lei 6.001 de 73. Lei 6.001 de 73, Estatuto do Índio. Nós vamos lá no artigo 19, parágrafo 1º, que diz: a demarcação promovida nos termos deste artigo, homologada pelo presidente da República. Observe, o dispositivo menciona a necessidade de homologação do ato pelo chefe do Executivo Federal, pelo presidente da República. É isso que a banca quer saber, tá bom? Então aquelas leis extravagantes, aquelas leis esparsas que aparecem aqui e acolá, né, no seu edital, precisam ser lidas porque às vezes elas vêm no contexto de uma pergunta mais ampla, como é o caso aqui. A demarcação de terras indígenas se dá por processo administrativo? Sim, ela não cai de paraquedas, ela não surge do nada. Precisa haver um processo administrativo que cumpra os requisitos legais. Show! E ao final deve ser homologado pelo presidente da República? É claro que sim, nos termos do artigo 19, parágrafo 1º da Lei do Índio, do Estatuto do Índio, melhor dizendo, né? Do Estatuto do Índio. Onde é que fala do processo administrativo? No 19 caput. As terras indígenas serão administrativamente demarcadas de acordo com o processo. Aqui é o processo administrativo. E o parágrafo 1º lembra que esse processo, né, demarcação,
deve ser homologada pelo presidente da República. Então aqui está certinho, nada mais a explicar para vocês. E nas estatísticas, misericórdia, 43% de erros. Por quê? A turma está tão acostumada a ficar memorizando bizu, a ficar decorando a matéria, sem esquecer que existem leis esparsas, leis extravagantes, né? Que a matéria não se esgota em bizu. Você precisa entender o conteúdo, né? Aprofundar um pouquinho. Essa é uma questão mais densa e por isso, né, como as pessoas não sabem do Estatuto do Índio, acabam se equivocando. Beleza? Vamos seguindo então. Questão de número 3. Todas extraídas do último certame da Câmara dos Deputados. Aí fala de um case, né? Professor, mas não é só a FGV que traz case? Quem disse que é só a FGV? O CESP-CEBRASP também traz casos, principalmente relacionados à jurisprudência, né? Principalmente relacionados a julgamentos do STF e do STJ. E aqui fala da rádio clandestina e do poder de polícia. Suponha que Paulo possua rádio de transmissão clandestina sem a devida autorização do órgão competente em pleno funcionamento. Tá lá, botou uma antena, né, em cima do telhado e tá divulgando, tocando as suas músicas, fazendo seus merchans, tudo clandestino, tudo ilegal. Nessa situação, segundo o STJ, ao descobrir esse fato, a administração deve interromper a transmissão e lacrar o local, sem prévia manifestação de Paulo, porque essa forma de ação decorre diretamente do exercício do poder de polícia e não se trata propriamente de uma sanção. O que é a sanção? É a punição? É a consequência? Pessoal, veja, esse tipo de questão que deve cair no próximo concurso da Câmara dos Deputados. O que nós temos aqui? Uma manifestação do poder de polícia. E o poder de polícia está onde, professor? Está lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Vou mostrar para você, olha só. A redação é antiga porque, enfim, foi dada por um ato complementar de 1966. Então você vai ver ali alguns acentos que não se usam mais, como por exemplo o acento circunflexo na palavra interesse, né? Mas o conceito está aqui. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público. Aí tem a ver com alguns interesses importantes: segurança, higiene, ordem, costumes e outros aspectos relacionados ao exercício de atividades econômicas, ao exercício de atividades individuais. Vamos pensar aqui. Pensa, por exemplo, que alguém está vendendo aquele X-podrão, sabe? Aquele lanche de qualquer jeito, sem alvará da vigilância sanitária, com produtos estragados. As pessoas começam a passar mal, começam a ter intoxicação alimentar, são levadas aos hospitais que comunicam à vigilância sanitária que vai lá. Ela pode lacrar? Não, ela não pode não, ela deve lacrar. Ah, professor, mas tem que dar direito de defesa. Ah, peraí. Vai abrir o processo e vai dar o direito de defesa, mas lacra na hora, porque vai esperar que mais pessoas passem mal, que eventualmente pessoas possam até vir a óbito por conta de uma atividade ilegal, irregular. Então aqui nós estamos tratando do atributo da autoexecutoriedade. É na hora, lacra ali, fecha. Professor, mas não vai ter direito de defesa? É claro que vai, só que o contraditório é diferido, é adiado. Né? A situação aqui é de uma ilegalidade que compromete saúde, segurança alimentar. Então vamos lacrar o estabelecimento, os produtos estão apreendidos com fundamento no poder de polícia e você vai se defender oportunamente. De igual forma, nessa situação aqui da rádio clandestina. Vai deixar a rádio clandestina lá enquanto tramita o processo administrativo? Negativo. Lacra, interrompe o sinal que está ilegal, com base no poder de polícia, não precisa de ordem judicial nesse caso, tá bom? Porque o ato é autoexecutório e depois vai abrir o processo e o Paulo aí, que é o
o dono da rádio clandestina vai se defender. Mas a constatação da ilegalidade exige uma atitude imediata por parte da administração. E, de fato, isso não é sanção. Sanção pode vir depois, mas isso não é sanção. Isso é o que, professor? Exercício do poder de polícia. Exercício de medidas administrativas preventivas, assecuratórias, né? Que vão ali eliminar aquela situação de ilícito que é encontrada. Óbvio, se a administração se exceder, se equivocar, etc., depois responde. Depois responde, inclusive por abuso ou excesso de poder, ou desvio de finalidade. Enfim, não é esse o problema. A questão é, tem a rádio clandestina, ela precisa ser interrompida. Essa ilegalidade não pode protrair no tempo, essa ilegalidade não pode permanecer, não pode continuar. Isso é exercício do poder de polícia? Sim. Não se trata de sanção? Não, mas de uma providência imediata exigida pelo interesse público em defesa da coletividade. Portanto, aqui a resposta é certa, tá certinho, tá, gente? Tá certinho, vamos ver as estatísticas que a gente sempre mostra. E 25% erraram porque podem até lembrar do poder de polícia, mas não aprofundaram o conteúdo. Me desculpem a minha insistência em falar que, olha, não adianta só estudar por bizu, olha, tem que aprofundar, olha, veja bem, olha, porque a gente está mostrando aí como as questões são cobradas, tá bom? Tem que aprofundar os conteúdos e os conceitos. Vamos lá, pergunta de número 4, interessantíssima também. Considere que um ônibus pertencente à frota de uma empresa concessionária de serviço público de transporte intramunicipal, aqui no Paraná a gente fala que é a circular, né? Em São Paulo a gente fala que é o busão, que circula ali dentro do município, né? Tenha atropelado um pedestre que caminhava na calçada. Então está lá o ônibus, de repente vai desviar de um buraco, pega o pedestre. O pedestre não é usuário daquele serviço público, ele não tinha pagado, né? Ele não tinha comprado o bilhete, ele não estava dentro do ônibus, então ele não era um usuário, ele era pedestre, estava lá na rua. Pedestre vem de pé, estava andando. Nessa situação hipotética, segundo o STF, caso o referido pedestre não seja usuário de serviço público, a empresa poderá vir ser responsabilizada de forma subjetiva ou seria objetiva por ser prestadora de serviços públicos? Ah, professor, mas ele não comprou passagem, ele não passou lá o cartão único. E o que tem? A responsabilidade da empresa prestadora de serviços públicos decorre da Constituição. É, professor? Sim, decorre do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Olha só. Constituição na tela, aqui, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que prestam serviços públicos. Entra aqui a empresa que presta o busão lá, a circular, o ônibus? Sim, entra. E está exigindo a Constituição que seja usuário? Não, não. Olha lá. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado que prestam serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Inclusive, terceiros, a expressão terceiros engloba quem é usuário e quem não é usuário. Né? Está escrito aqui quem comprar passagem, quem comprar bilhete? Não, não está escrito aqui na Constituição. Ao contrário, o texto constitucional e principalmente a norma abarca os danos causados a terceiros, incluindo aqui o pedestre que não tinha nada a ver com o ônibus que estava andando lá na rua. Tá bom? Então, a resposta é, independentemente de ser usuário, ou falando em outras palavras, mesmo que não seja usuário, mesmo que seja um pedestre, está caminhando, andando de bicicleta, eu dou sempre o exemplo da bicicleta, aqui o exemplo da banca é o pedestre, extraído do leading case, que eu vou mostrar. Mesmo que não seja usuário, a responsabilidade das prestadoras de serviços públicos é objetiva. Objetiva. O que isso significa? Não se discute dolo ou culpa. Não se discute dolo ou culpa.
E onde que está isso, professor? Tema 130 do STF, responsabilidade objetiva do Estado, né, em caso de responsabilidade civil da prestadora de serviço público em relação a terceiros não usuários, em relação a terceiros não usuários. Qual que é a tese? Isso aqui que é importante. Qual a tese? A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado, das empresas que prestam serviço público, é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários, segundo decorre o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Comando constitucional que eu acabei de mostrar. Responsabilidade objetiva a terceiros. A Constituição não disse se esses terceiros são usuários ou não usuários. Onde a lei não distingue, onde a Constituição não distingue, não cabe ao exegeta, não cabe ao intérprete distinguir. Isso é hermenêutica. A Constituição não fala que tem que ser usuário ou não usuário. A Constituição fala terceiros. E essa expressão terceiros é ampla e abrange os dois. Os dois o quê? Usuários e não usuários do serviço. Então, atinge aqui o pedestre. Vai ter que pagar, né, professor? Vai ter que pagar. Ah, mesmo que ele não pagou passagem? Mesmo que ele não tenha pagado passagem, né? Então, a empresa poderá vir ser responsabilizada de forma subjetiva? Errado. De forma objetiva. Olha a pegadinha, cai quem quer, hein, gente? A pegadinha tá aí, cai quem quer. É bem isso mesmo. Para o STF, não importa se ele é usuário ou não. Para o STF, a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço público alcança os terceiros, usuários e não usuários. Tá bom? Tema 130 do STF, repercussão geral, RE 591874. RE 591874, este é o leading case, este é o caso paradigma. Né? A maioria aqui conhece, que o pessoal que estuda para CESP, Sebrasp, gosta muito da jurisprudência, assim como a banca, né? Ou aprendeu a estudar a jurisprudência, então tá aqui, resposta errada. Seguimos, pessoal, mais uma pergunta agora, sobre desapropriação. Tema também muito caro, a banca CESP Sebrasp, que tem uma forte incidência nos concursos, né? E aqui retrata texto de lei. Suponha que a União, diz a pergunta, pretenda desapropriar um terreno de propriedade do Estado de São Paulo. A União querendo desapropriar uma propriedade do Estado de São Paulo. Isso é possível? Sim. Obedece-se à chamada hierarquia vertical, né, entre os entes. Então a União, tá, o ente de maior abrangência, querendo desapropriar uma propriedade do Estado, isso é possível, tudo bem? Aí a pergunta é, prescinde de autorização do Congresso? Sabe o que pega nessa pergunta? O português. O que é prescindir? Professor, que palavra é essa? Pois é, as bancas jogam com a estética das palavras, porque o pessoal às vezes não conhece o termo. E aí fica, né, naquela, será que é, será que não é? Eu tenho um bizu aqui, eu tenho uma dica para você, né? Quando você quer conhecer alguém, uma pessoa legal, para ser um amigo, namorado, namorada, etc., é prescindível ou imprescindível que seja uma pessoa legal, leal a você, amorosa, querida? Ah, professor, é imprescindível, né? Então, imprescindível é aquilo que você não abre mão. Imprescindível, você não abre mão. Começa com não abro mão. Então, prescindível é algo dispensável. É algo dispensável. Prescinde-se de autorização do Congresso? Essa é a pergunta. Dispensa-se a autorização do Congresso ou ela é necessária? Vamos ver a lei? Decreto-Lei 3365, está aqui, artigo 2º, parágrafo 2º. Será exigida a autorização legislativa para desapropriação de bens do domínio dos estados, municípios e do Distrito Federal pela União. Então, será exigida a autorização legislativa. E a pergunta fala o quê?
que ela é dispensável. Prescinde-se, dispensa-se. Não dispensa-se coisa nenhuma. A lei exige a autorização expressa do Congresso Nacional. Então a questão está errada. Errada pelo verbo utilizado. E às vezes o português pega mais que o direito. Tá bom? Então está errado por conta disso, pela redação do decreto 3365, artigo 2º, parágrafo 2º. O verbo é exigida a autorização legislativa. Exige-se. E a questão fala prescinde-se. Prescinde-se significa não precisa. Está errado porque a lei fala exige-se. É uma exigência legal. Portanto, vamos ver aqui, 32% de erros, né, gente? Por que uma pergunta tão fácil com tantos erros? Possivelmente, acredito eu, por conta do português. Vamos lá. Pergunta de número 6. A competência para se declarar determinado bem como de interesse social para fins de reforma agrária é comum entre a União, Estados e municípios? Em outras palavras, quem é que tem a competência para realizar a reforma agrária e, evidentemente, declarar de interesse social um imóvel, por exemplo? É todo mundo que pode fazer isso ou compete à União? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. E o que diz a Constituição, professor? Vamos olhar, vem comigo. Capítulo 3 da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária. Aí vem o artigo 184. Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel que não esteja cumprindo sua função social. Olha, gente, tema importantíssimo, objeto de recente debate no Supremo Tribunal Federal. Não basta a propriedade ser produtiva, ela precisa cumprir a sua função social. Isso está no caput, na cabeça do artigo 184 da Constituição. Mas aqui a pergunta diz respeito à competência. De quem é a competência para desapropriar para fins de reforma agrária por interesse social? É da União. Está escrito aí outros entes? Não está, professor. A Constituição é clara, a regra é clara. Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária, né, gente? Então, voltamos aqui. E qual que é a resposta? Errada, né? Porque está falando que a competência é comum entre União, Estados e municípios. Mas o artigo 184 não diz isso. O artigo 184 fala que compete à União. Não cita estados, não cita municípios. Então, a resposta aqui está evidentemente errada. Beleza? Vamos para as estatísticas. Poucos erros, porque uma questão bem tranquila, né? Vamos lá. Questão de número 7, também, e como todas as outras, extraída do concurso da Câmara dos Deputados. E aqui uma questão conceito. Professor, eu preciso estudar conceitos em direito administrativo? Claro que sim, já falamos sobre isso, né? E aqui estamos diante do tema intervenção do Estado na propriedade, que tem como fundamento, ou fundamentos, a teoria do domínio eminente. O Estado tem controle de tudo aquilo que está no seu território, a busca do interesse público, a supremacia que esse interesse público tem em relação aos interesses particulares, evidentemente, o exercício ou o cumprimento da função social da propriedade. A palavra função significa papel a desempenhar, então a propriedade tem uma função social a cumprir, né? E, evidentemente, em busca do interesse coletivo. E o que é a limitação, ou o que são as limitações administrativas? Eu brinco, as limitações administrativas é como o Maracanã, são para geral. Lembra que tinha geral no Maracanã? Parece que hoje não tem mais. Tinha uma época que tinha, é para geral, é para todo mundo. Por exemplo, você vai a um determinado município praiano e à beira da praia o município proíbe para todo mundo que se construa acima de 4 ou 5 andares. Para quê, professor? Gente, tem lugares aí, não vou falar nomes, mas tem lugares que dá 4 horas da tarde e não tem mais sol na praia. Por quê? Porque tem os arranha-céus lá na beira, na orla, que tapam, né, pelo ângulo do sol, tapam a luz solar. E aí faz aquela sombra e fica ruim a praia. Praia sem sol, complicado, fica frio, vem o vento, etc. Todo mundo sabe disso, né? Então, limitações administrativas é para todo mundo. Para todo mundo.
Brasília, por exemplo, é rica em limitações administrativas. Você que é de Brasília ou você quer morar no DF sabe disso. Tem uma série de regras ali sobre empreendimentos, lojas, etc. Né? A maioria das cidades tem os seus códigos de posturas, né? Eu diria que quase todas ou todas têm seus códigos de posturas, e você tem que seguir aquelas regras para construir. Recuo, calçada, né? É tudo, gente, tudo. Tá bom? Também quem vai fazer ali uma calçada, hoje em dia está se exigindo que tenham aqueles pisos sobressalentes, né, para as pessoas portadoras de deficiência, né, principalmente portadoras de deficiência visual, para que possam se locomover. Tem aquelas rampas abaixadas para os cadeirantes, né, o pessoal PCD conseguir se locomover adequadamente. Né? Então, tudo isso são limitações administrativas. É uma modalidade interventiva do Estado, sim, são imposições para todo mundo, é para geral, né? Não é para Ferdinando, para Mário, para João, é para todo mundo, é para um número indeterminado de propriedades e que tem como fundamento esse papel, essa função social e também a supremacia do interesse público sobre o particular. Então aqui está certinho, né, gente? Está certinho, é uma questão conceito que testa os nervos do candidato, que testa aqui o conhecimento da matéria, beleza? Tudo isso a gente traz no PDF do Que Concursos, na Ilimitada, né, com aulas, com exemplos e com mais questões. Show? Vamos ver as estatísticas. Só 14% de erros, também uma pergunta bem tranquila. Vamos lá. Pergunta de número 8. Essa aqui também é uma questão conceito, uma questão que exige interpretação. Interpretativa essa pergunta. Olha lá. A busca por agilidade na garantia da ordem pública implica ampliação dos riscos referentes ao abuso do poder, seja no âmbito policial, judicial ou prisional? O que está dizendo aí em outras palavras? Olha, a administração precisa buscar agilidade. Ok. A administração precisa ser célere. Ok. A administração precisa buscar uma nova qualidade, fazer mais com menos. A busca por metas, por resultados, uma administração gerencial, uma administração eficiente, com formação ao princípio da eficiência que está estampado no caput do artigo 37. Ok, estamos de acordo com tudo isso. Agora, a qualquer custo? Essa é a pergunta. Ah, professor, onde é que está escrito isso? Ah, implica a ampliação dos riscos. Não, eu tenho que ser ágil, eu, Estado, eu, administração, preciso ser célere, mas não é a qualquer custo. Não é na louca, como fala, né, na quebrada. Não é na louca, não é de qualquer jeito, não é tocando o doido, não é nesse sentido. É necessário, sim, ser ágil, é necessário buscar a eficiência, mas com um controle dos riscos, não é? Então, não é uma carta em branco, não é uma carta de alforria aqui para o Estado fazer o que ele quiser, sob o pretexto de que ele tem que ser ágil. Não, então é ágil, mete o pé na porta, entra sem mandado, faz o que quer, abusa do poder. Não é isso. Isso é contrário ao Estado de Direito. Então, a busca por agilidade não implica ampliação dos riscos. Pelo contrário, é necessário que haja um controle dos riscos. É necessário que haja uma previsibilidade para que a administração não venha a ser responsabilizada, né? E aí todos nós que pagamos impostos vamos acabar arcando com esse ônus. Tá bom? Então, a busca por agilidade é um comando constitucional? É. Implica ampliação dos riscos? Não. CESP, você precisa analisar as premissas. A primeira premissa não justifica a segunda. Quando você entende essa lógica do algoritmo, você resolve a questão. Não está de acordo com a Constituição fazer algo ágil a qualquer custo, a qualquer preço. Não significa ampliação dos riscos, portanto, e a resposta está errada. Beleza? Está errado aqui. E muito errado, né, professor? Pois é, olha aqui, ó, 57%. Gente do céu, né? A maioria errou. É raro achar uma pergunta no que em que a maioria erra, que bate os 50%. Por que é raro?
Porque a pessoa pode responder mais de uma vez, porque a pessoa fica com raiva e agora eu clico na resposta certa. Enfim, uma série de questões não vem ao caso aqui. Mas chama a atenção o número de erros. É um número muito alto, muito alto. Tá bom? E por que a turma erra? Porque não entende o que a pergunta está perguntando. O que a pergunta está perguntando é ótimo, né? O que a pergunta está indagando. É preciso olhar o enunciado, extrair dele o sentido, o alcance, o que a banca quer. Aquela boa e velha pergunta, ó, o que está pegando aqui? Qual que é o X da questão? Qual que é o Q da questão? Né? Qual que é o Q da questão? Ampliação de riscos? Não, controle dos riscos. Pergunta interpretativa, que envolve um conhecimento mais amplo do direito administrativo. Mas aí a turma fica só no bizu, fica só em tabelinha, só em palavrinha, isso não basta mais. As bancas sabem, as bancas são espertas, gente, né? Por isso está errado. Valeu? Vamos para a pergunta de número 9, que fala da atividade de polícia na manutenção da ordem pública. A atividade de polícia realiza-se de vários modos, o que possibilita distinguir a polícia administrativa da polícia de segurança. Né? Então, é óbvio que sim. É óbvio que sim. Por quê? Porque nós temos polícia administrativa, os fiscais, né? Toda aquela atuação do poder de polícia administrativo, que não se confunde com a polícia de segurança pública lá do artigo 144 da Constituição Federal. São coisas diferentes, são coisas distintas. Atividade de polícia é gênero. Atividade de polícia é gênero, do qual são espécies a polícia administrativa, a polícia de segurança. E aí dentro da polícia de segurança você tem polícia ostensiva, PM, você tem polícia repressiva, né? A polícia civil, que é uma polícia velada por excelência, que é uma polícia judiciária por excelência. Você tem a polícia de ciclo completo, que é a polícia federal, isso já caiu em concurso. Então não dá para confundir, né, polícia administrativa com polícia de segurança pública. Vamos voltar para a pergunta então. A atividade de polícia realiza-se de vários modos. Ok. E isso permite distinguir uma coisa da outra. Ok. Então, ok na primeira premissa, ok na segunda premissa, a resposta aí é correta, né, gente? Certa resposta. Estatísticas, 22% de erros. Apenas poucos erros. Chegamos então à nossa última pergunta, ao enunciado de número 10, que fala das parcerias público-privadas. É interessante, esse tema vem sendo cobrado em alguns concursos até com mais profundidade, não é um tema novo, não é. Ele existe desde o Império, parcerias entre o Estado, que é o primeiro setor, e o segundo setor, que é o mercado, existem desde a época do Império, óbvio. Construção de estradas de ferro, etc., grandes projetos em que o Estado se une à iniciativa privada para a consecução desses projetos, desses grandes desafios. Uma opção é a PPP, e a PPP tem lei regulamentadora, né? A PPP tem a Lei 11.079 de 2004, né, gente? Já vai para quase 20 anos que nós temos essa lei. E aí a pergunta fala da falta de regulamentação jurídica. Mas como falta de regulamentação jurídica se você tem a lei, não é verdade? Veja a lei na tela, Lei 11.079 de 2004. Lei 11.079 de 2004, que institui normas gerais para a licitação e contratação de parceria público-privada. O que eu chamo a atenção aqui, principalmente, os conceitos, aqui artigo 2º, essa diferença entre concessão patrocinada e concessão administrativa, que está aqui no artigo 2º, nos parágrafos 1º e 2º, a regra de exclusão do parágrafo 3º, quando não constitui a parceria público-privada, e os requisitos, né, de valores e de tempo. Então não pode, é vedada a celebração de PPP de valor inferior a 10 milhões, são contratos grandes, e de prazo inferior a 5 anos, fica entre 5 e 35, tá bom? Menos que 5 não pode, menos que 10 milhões também não pode. Mas a lei de regência é a Lei 11.079 de 2004.
E aí a pergunta fala, a PPP é uma opção que permite viabilizar grandes projetos? Ok. Mas a falta de regulamentação jurídica inviabiliza sua aplicação nesse setor? Não, porque nós temos regulamentação jurídica. Então a resposta aqui é errada, beleza? E nas estatísticas, pouquinho a gente errou, porque a maioria dos candidatos conhece a lei das PPPs. Valeu, gente. Com isso nós concluímos esta live. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário e espero revê-la em breve nas muitas lives que estão disponíveis na plataforma do Que, no YouTube do Que Concursos. Acompanhe também as redes sociais, muitas dicas, muita coisa legal para você. Um abraço.